A tarde no condomínio Jambaleia Ocean Drive transcorria com a agitação habitual de um formigueiro humano. No consultório improvisado do Dr. Arnaldo, o ar estava pesado com o cheiro de antisséptico e o som rítmico de um ronco profundo que parecia vir do âmago da terra. Geraldo, um morador do Bloco G, estava estirado no sofá, completamente entregue aos efeitos de um tranquilizante potente que havia tomado por conta própria antes da consulta. Arnaldo, com os nervos à flor da pele, tentava de todas as formas trazer o paciente de volta à realidade. Ele gritava o nome de Geraldo por 1, 2, 3 vezes, mas o homem não emitia qualquer sinal de consciência. Rita, observando a cena com uma mistura de preocupação e impaciência, entrou na sala e questionou o marido se ele agora havia decidido espancar os próprios pacientes. Arnaldo, exausto, explicou que aquele era Geraldo, que chegara nervoso e se dopara antes de ser atendido. Enquanto Arnaldo cuidava da dona Doris, Geraldo simplesmente deitou e apagou. A situação se complicava porque a mulher de Geraldo, avisada pelo jovem Tatalo, recusava-se terminantemente a vir buscá-lo, sugerindo que ele poderia dormir ali mesmo para sempre se dependesse dela. A tensão entre o casal aumentava. Rita sentia o peso de ter perdido seu consultório oficial e a humilhação de ver o marido trabalhando na sala de casa, sob a vigilância constante da síndica Álvara. Para ela, era o dinheiro do odonto Jamba que sustentava aquele lar, quer Arnaldo gostasse ou não. Sem saída, Arnaldo decidiu que precisava de uma manta para Geraldo, não para aquecê-lo, mas para proteger o sofá de uma possível salivação excessiva do paciente adormecido. Com a ajuda de Tatalo, o corpo inerte de Geraldo foi levantado. Arnaldo reclamou do peso, sugerindo que deveria haver um limite de quilos para os pacientes que atendia. Sem saber onde colocar o homem, decidiram que o quarto de Isadora seria o local perfeito para desovar aquele fardo humano, uma ideia que Arnaldo considerou excelente, apesar do risco de enfrentar a fúria da filha mais tarde. A revisão bucal de Copélia. Enquanto o drama de Geraldo se desenrolava nos quartos, uma nova figura surgia na sala. Copélia apareceu vestindo apenas um hobby, alegando estar nua por baixo. Ela afirmava que nudez era a única maneira de se sentir bem em uma cadeira de dentista, dispensando qualquer tipo de anestesia. Arnaldo, surpreso, lembrou-se que havia prometido uma revisão bucal para a sogra, mas Copélia tinha outros planos. Ela não queria apenas cuidar dos dentes, ela queria reviver lembranças de um antigo amante da Ucrânia, Vítor Brokoshenko, e das loucuras que faziam em cadeiras que giravam em todas as direções. Rita, horrorizada com a exposição da mãe, tentou intervir, especialmente quando Copélia começou a convidar Tatalo para observá-la nua na cadeira. A discussão sobre o que era careta ou não tomou conta do ambiente. Pepé, chegando ao local, defendeu a avó, comentando sobre a firmeza de suas carnes, o que gerou uma confusão linguística entre carnes flácidas e as margens plácidas do hino nacional brasileiro. A conversa derivou para a falta de entendimento de Isadora. Arnaldo recordava que, desde uma febre forte aos 4 anos de idade, a filha parecia viver em um mundo paralelo de interpretações equivocadas. Quando desafiada a cantar o hino do Vasco da Gama, Isadora entoou uma versão distorcida que parecia mais um hino à própria Copélia e suas aventuras noturnas. A confusão entre Vasco da Gama e Vasco da Cama tornou-se uma metáfora perfeita para a desorientação daquela família. Até mesmo passagens bíblicas e históricas eram reinterpretadas por eles. Isadora e os outros discutiam como Lázaro, o personagem bíblico, teria sido fundamental para a independência do Brasil, deitado às margens flácidas do Ipiranga até que o imperador lhe ordenasse que levantasse e andasse. Era uma mistura caótica de ignorância e criatividade que deixava Arnaldo à beira de um colapso nervoso. O mistério de Bozena e a chegada de Moacira. No meio de todo esse caos, surgiu uma notícia bombástica: Bozena estava grávida. A empregada doméstica, vinda de Pato Branco, estava confusa e tonta, reclamando de dores e pensamentos perturbados. Ela se recusava a revelar a identidade do pai, citando o exemplo de Carmete Psio, uma fazendeira de sua terra natal que teve 26 filhos e deu a todos o mesmo sobrenome, Psio, sem nunca nomear os progenitores. A suspeita imediatamente caiu sobre Adonis, o que deixou Celinha e Mário Jorge em estado de pânico. A possibilidade de um novo membro na família, fruto de uma relação inesperada, trazia à tona todos os preconceitos e medos do casal.
Enquanto isso, uma nova ameaça física se apresentava na forma de Moacira Júnior, a prima de Dona Daisy. Moacira era uma mulher de gênio forte, determinada a combater o preconceito e a falta de educação dos moradores do Jambalaya. Moacira chegou distribuindo socos e ameaças, exigindo que termos pejorativos não fossem mais usados. Ela representava a nova ordem do politicamente correto, apoiada pela síndica Álvara, que criou a SPCOJA, a Secretaria do Politicamente Correto do Jambalaya. A partir daquele momento, qualquer deslize verbal seria punido com a força bruta de Moacira ou com as leis rigorosas da administração. A tensão aumentou quando a Polícia Federal bateu à porta. Uma denúncia de pornografia na internet levou os agentes a confiscarem os computadores de Isadora e Copélia. As duas haviam transformado o quarto em um cenário de exibição virtual, usando o corpo inerte e nu de Geraldo como parte da composição artística de seus vídeos. Arnaldo tentava explicar que a cadeira de dentista na sala era apenas um feto de decoração ou um fetiche, mas as explicações apenas tornavam a situação mais absurda aos olhos da lei. Revelações e o caminho para o cinema. No final das contas, as máscaras começaram a cair. Buzena confessou que a história da gravidez era uma invenção sugerida pela doutora Percy, sua terapeuta, como um teste para ver como a família reagiria e para atrair a atenção que sentia falta. O alívio foi geral, embora tenha deixado um rastro de frustração pelas mentiras contadas. Moacira, apesar de sua fúria inicial, foi embora depois de enfrentar os pitóis do Bloco F, deixando o caminho livre para que os moradores voltassem, aos poucos, à sua natureza original. Álvara, Copélia e Isadora decidiram que o melhor a fazer era esquecer os problemas e ir ao cinema assistir ao filme Anaconda, uma escolha que refletia o gosto peculiar daquele grupo. Mário, Jorge e Celinha, refletindo sobre a ideia de ter mais filhos, concluíram que as crianças vinham sem manual de instrução e que, naquela família, parecia que sempre faltavam peças na hora da montagem. Entre discussões sobre o hino nacional, gravidezes falsas e exibições na internet, a vida no Jambalaya Ocean Drive seguia seu curso, movida por uma lógica própria onde o absurdo era o único elemento constante. Arnaldo, Rita e os outros finalmente saíram, deixando para trás o consultório na sala e as confusões do dia, prontos para enfrentar a próxima aventura que o condomínio certamente lhes reservaria. Afinal, eles não eram bons nem maus, eram apenas predadores sociais em uma experiência humana mal sucedida, mas profundamente divertida.